vereadores. Queria chamar o Michá para fazer parte da mesa aqui, porque o Renatinho não chegou. Rapaz, boa noite. Dá boa noite o Edson aí, nosso futuro candidato a prefeito. Entendeu? E se chegar, entendeu? Se chegar, fica aí. Não. Pauta da 115ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, realizada em 5 de outubro de 2015. Oração para iniciar a reunião. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Hã? Agora eu vou pedir o nosso secretário aqui, que vai substituir o Renatinho, para fazer a leitura da chamada. Renatinho. A ata da 114ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, realizada no dia 28 de setembro de 2015, às 18h30, constatando a ausência do primeiro secretário da mesa, vereador Renato da Silva de Oliveira. O senhor presidente pediu que o vereador Vanderlei de Paula Costa tomasse o assento no lugar do primeiro secretário, para conceder Só um minuto, senhor presidente. Peço o livro da chamada nominal. Teve um equívoco aqui, gente. Desculpa aí. Chamada para a 115ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, realizada no dia 5 de outubro de 2015, às 18h30. Adão José da Silva. Clério Vieira da Silva. Presente. Eimar Antônio de Oliveira Filho. Presente. Expedito Gonçalves Parreiras. Jadir Campos do Amaral. José Borges Parreira. José Gervásio de Queiroz. Maria Madalena Fagundes. Marta Maria de Almeida Rezende. Michard Estânia da Fonseca, presente. Renato da Silva de Oliveira. Vanderlei de Paula Costa. Wagner Antônio Jacques de Castro. Presente. Sobre a proteção legal, declaro aberta a reunião. Então, retomando a chamada da leitura. Ata da 114ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Igarapé, da 13ª legislatura, realizada no dia 28 de setembro de 2015, às 18h49, constatando-se a ausência do primeiro secretário da mesa, vereador Renato da Silva de Oliveira. O senhor presidente pediu que o vereador Vanderlei de Paula Costa constasse e tomasse o assento no primeiro secretário, para proceder às leituras. Após a oração inicial, o senhor presidente solicitou ao vereador Vanderlei que fizesse a chamada nominal, constatando-se a ausência do vereador Renato da Silva de Oliveira por motivo de enfermidade e as presenças dos demais vereadores. O senhor presidente declarou, sob proteção de Deus, aberta a sessão. Foi feita a leitura da ata da reunião anterior
e sendo colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. O senhor presidente passou a palavra aos oradores inscritos, a vereadora Marta Maria de Almeida, perguntando se as empresas Novo Retiro e Lagoense já se manifestaram sobre o dia de suas vindas aqui. Ela perguntou se e quando a homenagem aos alunos aprovados nas Olimpíadas de Matemática no município ocorrerá, uma vez que o projeto foi aprovado por unanimidade por esta casa e tendo os alunos como os professores estão aguardando a realização desse evento. Retomando a palavra, o senhor presidente passou a ordem do dia e solicitou ao vereador Vanderlei que fizesse a leitura do parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, que foi favorável à tramitação do projeto de lei 029/2015, que dispõe sobre a criação de cargos e alteração dos anexos 2 e 3 da Lei 1553/2010 da outras providências. E após a leitura, sendo o parecer colocado em discussão e votação, foi aprovado com 9 votos favoráveis, com 2 contrários, dos vereadores Imário de Oliveira Filho e Expedito Gonçalves Parreira. O senhor presidente colocou o projeto de lei número 029/2015 em primeira discussão. O senhor presidente colocou o projeto de lei número 028/2015, que institui o dia dos garis dos profissionais da limpeza urbana e dos recicladores do município de Igarapé e da outras providências, em segunda discussão e votação. Sendo aprovado por unanimidade dos vereadores, o vereador Wagner Antônio Jacques de Castro solicitou que constasse em ata que esta homenagem não será exclusiva para algumas pessoas, mas para todos os profissionais da limpeza urbana, assim como garis e recicladores, e que o convite deverá ser enviado para o homenageado e seus familiares, e ainda deverá constar no convite que a Câmara Municipal de Igarapé é quem convida para receber a homenagem, nada mais havendo a tratar-se. O senhor presidente declarou, em nome de Deus, encerrados os trabalhos, e para constar lavor-se a presente ata, que após lida e achada conforme, vai devidamente assinada. Eu só queria falar dessa ata aí, que o requerimento aí da empresa de ônibus aí, foi feito outro ofício para ele, entendeu? Filmar, foi feito outro requerimento para ele, outro ofício para ele, para fazer mais uma vez, se não for, nós vamos intimar o Ministério Público, entendeu? Nós já fizemos outro requerimento, entendeu? Essa semana, aí, porque senão não tem jeito. Eu já fez um, eles não veio do outro, entendeu? O das medalhas vai ser o seguinte, nós vamos ter que dar o das mães agora primeiro, porque já atrasou mesmo, então nós vamos dar o das mães primeiro, que é próximo dia, a próxima homenagem, entendeu? Aí depois nós damos das mães. Primeiro nós damos das mães. Depois nós damos das medalhas. Oi. Coloca aí em votação a ata, depois entra nas discussões, velho. Hã? Põe em votação a ata, depois a gente entra nas discussões, velho. Mas... Foram feitos 2 questionamentos. Sim, mas... O primeiro foi do ônibus, o presidente está dando. Que bom que ele Sim, vereador. olhando. Só estou falando o seguinte. O Pedir rito normal seria votar a ata e depois dar continuidade. a ECA fazer um outro ofício para ele, foi ele. Pedir a ECA fazer um outro ofício para a empresa de ônibus, entendeu? A ata está em discussão, em votação, favorável para a manifestação, contrário à manifestação externa. A ata foi aprovada por 7 votos favoráveis. Senhor presidente, O o resto foi senhor abstenção. quer dizer professores ou mães? Hã? Homenagem aos professores ou às Primeiro, mães? não, vou dar das mães que já está no Mas projeto das da mães Marcia. em maio do ano que vem? Não, vai ser agora, não? Não, dos professores, dos professores. Eu enganei. Mas agora vamos dar dos professores primeiro. Inclusive tem até professor. Cada vereador tem que indicar um professor. Isso já é lei, já vem rodando já
tempo na casa aí, entendeu? Aí depois nós damos as medalhas aí dos alunos. Porque já passou o prazo mesmo, entendeu? Então. Mas não podemos demorar não, né? E enquanto a gente vê qual é os que passou, qual que não passou, entendeu? Já está conseguindo. Entendeu? Se foi aprovado, entendeu? Tudo com a Amanda, com a Paula. Os nomes estão todas as escolas fazendo papel, né? Vamos para beber, tá resolvido o problema. Tá? Passei o posto para o primeiro secretário, viu, presidente? Passei o posto para o primeiro secretário. Chegou atrasado, entendeu? Estou te ligando é de hoje. Eu preciso mais de 50. Leitura do ofício número 97, barra 2015, da Prefeitura Municipal de Igarapé. Audiência pública. Dia 19 de outubro, a Prefeitura de Igarapé realizará a audiência pública para uma prestação de contas nos termos da LC 101/2000. A apresentação será realizada na Câmara Municipal às 16 horas. Também tem aqui a reunião interna, que vai acontecer no dia 20 de outubro, às 14 horas, com Júnior Mercury, para tratar com vereadores acerca da lei orçamentária anual. Essa reunião com o Júnior aqui, nós podíamos transformar isso aqui numa audiência pública. Porque já vem os vereadores todos, já vai em toda a prefeitura. Entendeu? Nós vamos pedir para poder fazer uma audiência pública nisso aqui. Entendeu? Para ficar melhor para nós, todo mundo. Mas aí, senhor presidente, gostaria que não fosse dia 20, não, mas dá tempo de a gente mais porque nós podemos fazer até dezembro, né? Mas uma audiência pública primeiro é bom, depois vota. A gente discute. A gente poder, porque ele é muito grande, né? Muito grosso. Já está aqui. Dia 30 de outubro, eu acho que está boa. Ô, pastor. Queria anunciar, chegou agora o pastor aqui, entendeu? José Borges, para constar em ata aí, que chegou também. Pouquinho só para lá, mas chegou. Leitura do projeto de lei número 032/2015, de autoria do Executivo Municipal, que estima-se a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016 e das outras providências. Mensagem número 20/2015 ao projeto de lei número 032/2015, Igarapé, 29 de setembro de 2015. Senhor presidente, encaminho em anexo o projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. No projeto encaminhado a esta Casa de Leis, buscamos sintetizar o que entendemos ser a necessidade da população local, bem como os projetos para a gestão ambiental. Foi inserido neste projeto investimentos que irão privilegiar e alavancar diversos segmentos da nossa sociedade, suprindo todas as demandas apresentadas pela administração municipal. Informamos que o projeto de lei, ora apresentado, foi elaborado a partir da Lei Municipal número 1696, de 11 de junho de 2015, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e Plano Plurianual, isso. Atendo ainda o estabelecido na Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei Complementar 101/2000 e portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, que normatizam
a consolidação das contas públicas. O município conta a arrecadação das receitas de sua competência, como impostos, taxas, multas, juros e dívida ativa, além das transferências do Estado e da União, principalmente FPM, ICMS, IPVA, IPI, Fundeb, que sofrerão forte queda na estimativa de crescimento em virtude da crise financeira que vem afetando a arrecadação, tanto no município de Igarapé, quanto da União e do Estado. Além das despesas com a manutenção das atividades administrativas e finalísticas e também dos investimentos, foram contempladas na proposta pública com o objetivo de se atingir as metas de resultado primário e nominal estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Em que pese as receitas correntes, o município conta ainda com um subsídio de R$ 13.579.500. Vou passar esse projeto para a Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Finanças, Orçamento, tomada de conta para receber o parecer. É? Vamos passar para terça. Entendeu? Pode. Automaticamente agora. Cadê o projeto? Cadê? Pode passar para lá então. Leitura do projeto de lei de autoria do Executivo Municipal que autoriza o Poder Executivo a firmar instrumento de concessão de direito real de uso com a empresa Plastimic Indústria e Comércio de Plástico, Injeção Limitada, ME, e da outras providências. Esse projeto. Esse projeto é um dos projetos que quem dera que viesse toda semana para nós, desse aí. Esse projeto, quem dera que viesse toda semana para nós. Vamos lá, pessoal. É a mensagem número 21/2015 ao projeto de lei número 033/2015. Igarapé, 30 de setembro de 2015. Senhor Presidente, encaminhamos a essa Casa de Leis o projeto que autoriza o Poder Executivo a firmar instrumento de concessão de direito real de uso com a empresa Plastmix Indústria de injeção de plásticos limitada, ME, e da outras providências. O presente projeto aborda o Instituto Jurídico da Concessão de Direito Real de Uso que nos ensinamentos de L. Lopes Meireles é o contrato pelo qual a administração transfere o uso remunerado ou gratuitamente de terreno do patrimônio público a particular como direito resolúvel para que dele se utilize em fins específicos de urbanização, industrialização, edificação, cultivo ou qualquer outra exploração de interesse social. Assim, o projeto de lei em tela destina terreno do patrimônio municipal através do Instituto do Direito Real de Uso, para que a empresa supracitada possa instalar sua sede e desenvolver as atividades contidas no seu estatuto social em benefício da nossa comunidade, demonstrando-se com esta iniciativa a preocupação do Executivo com as políticas voltadas para a indústria, emprego e fomento da economia. Com o fim de gerar empregos no município de Igarapé e, consequentemente, fortalecer a economia local, foi criado o Parque Industrial do Resplendor e foram outorgadas concessões de direito real de uso para diversas empresas. Dentre as concessões ulteriores, encontra-se a área destinada à empresa Lua Nova Produções Limitada, conforme disposição contida na Lei Municipal número 1345, de 11 de maio de 2004,
em que pese a ocorrência da concessão à empresa acima indicada e o empenho deste município em colaborar para a instalação do empreendimento, a empresa não deu sequência à obra de execução, deixando de cumprir os prazos a ela concedidos. Frisa-se que após inúmeros contatos e solicitações, é que a empresa apresentou o projeto de forma extemporânea ao setor municipal de projetos, infringindo desta forma o disposto na cláusula segunda no termo da concessão. Mesmo após inúmeras tentativas da administração pública em concretizar a implantação da empresa no imóvel, objeto da concessão, a mesma se manteve inerte, fazendo expirar o prazo de autorização para execução da obra. Diante da desídia da empresa concessionária e o descumprimento das obrigações estabelecidas no termo de concessão, confrontando com a finalidade da concessão em atender o interesse social, outra alternativa não teve o município senão revogar a concessão anteriormente firmada com a Sociedade Empresarial Lua Nova Produções de Eventos Limitada. Considerando a revogação da concessão, o município de Igarapé entende por bem firmar nova concessão com uma empresa idônea para suprir o interesse local e social, qual seja a abertura de novos postos de emprego. A nova concessão pretende ser firmada com a empresa Plastimix Indústria e com de injeção de plásticos limitada ME, a qual se encontra em uma área residencial, o que traz transtornos para a circunvizinhança devido ao nível de ruído provocado pelo processo produtivo, além do espaço limitado por ela utilizado. Não é demais ressaltar que a empresa Plastimix, ela, além de gerar receita com pagamento de impostos em favor do município de Igarapé, contribui significativamente com o ramo industrial na esfera municipal, sendo prestado serviço de grande valia, e a sua ampliação será primordial para o aumento da produtividade, aumentando, consequentemente, o quadro de funcionários, bem como a geração de renda. Passar o projeto para as comissões de legislação, justiça, redação, finanças, orçamento, tomada de contas, para receber parecer. Essa empresa, gente, o dono dela chama Batista, eu acho que todo mundo conhece ele aqui, entendeu? Ia dar 120, 130 empregos direto aí para o município. Pai de família, mãe de família, entendeu? E isso, quem dera que tivesse mais umas 10 para hoje aqui, montar hoje, entendeu? É coisa que... Hã? Paga aluguel, entendeu? E tem um emprego bom aqui, e nós estamos até pensando até perder isso, porque o Matheus está doido que vai para lá. Então oferece até terreno para isso. Entendeu? Não, vamos esperar, porque o prefeito conseguiu lá tomar um terreno de uma empresa aí que já está na mão da empresa há 14 anos e não fez nada. Aquela lá tomou, é lá que é o terreno que vai dar para eles. Lá de baixo ali, Lua Nova. Lua Nova. Tem mais, tem uns 14 anos que foi doado para eles não fizeram nada até hoje, até o presente momento. Em frente, Policarpo, entendeu? Vou passar a palavra aos oradores, escrito pelo prazo regimental, de acordo com o inciso do artigo 144. Presidente. 34, pode fazer a leitura dele. 34. Da Fleming? Pois é, não, vou fazer ele. A leitura dele.
leitura do projeto de lei número 034/2015, que institui o Programa de Incentivo Empresarial de Igarapé, a PREMIG. Pediu Projeto de lei número 034/2015 institui o Programa de Incentivo Empresarial de Igarapé, PREMIG. A Câmara Municipal de Igarapé aprovou e o prefeito do município de Igarapé sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado no município de Igarapé o Programa de Incentivo Empresarial Igarapé, PREMIG. Artigo 2º. São finalidades do Programa de Incentivo Empresarial Igarapé, PREMIG. Primeiro, é doar às empresas que já se encontram instaladas no município sob o regimento de concessão as áreas públicas em que se encontram instaladas, respeitando as diretrizes do plano diretor. O inciso 2º traz como implantar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento ambiental, econômico e urbano. Parágrafo 1º. A ocupação a que se refere o inciso 1º deste artigo ocorrerá através de doações a serem feitas pelo Poder Público Municipal com autorização de empresas em diversos ramos de atividades. Parágrafo 2º. São requisitos básicos a serem observados pelo Poder Executivo Municipal quando da doação das áreas: a existência de interesse público devidamente justificado, a autorização legislativa, avaliação prévia do bem a contrato, no caso o contrato a ser doado, a comprovação da regularidade da empresa, documentação do contrato social, inscrição CNPJ, estadual, municipal e outros. A comprovação de irregularidade fiscal, federal e estadual. Municipal, Previdência Social, FGTS e ainda o estabelecimento dos encargos e a cláusula de reversão. O parágrafo 3º traz como cada doação será precedida de abertura de processo administrativo onde deverão constar os requisitos necessários para efetivar a doação, bem como o estabelecimento das obrigações pactuadas e a cláusula de reversão. Parágrafo 4º. Cada empresa donatária deverá cumprir rigorosamente o cronograma de implantação nos prazos e condições estabelecidos nos respectivos processos administrativos, sob pena de reversão da área doada ao Poder Público Municipal com as benfeitorias e investimentos realizados. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar as áreas objeto de concessão de direito real de uso anteriores a esta lei, em favor das empresas que se instalaram e cumpriram todas as condições estabelecidas na lei autorizativa da concessão. Parágrafo 1º. Cada doação será precedida de abertura de processo administrativo, onde deverão constar os requisitos necessários para efetivar a doação, devendo o benefício demonstrar o cumprimento das obrigações estabelecidas em lei e ato administrativo para a posse definitiva da área. Parágrafo 2º. No processo administrativo, constará obrigatoriamente a autorização legislativa da concessão de direito real de uso, a avaliação prévia do bem a ser doado e a comprovação de regularidade da empresa, documentação, contrato social, inscrição, CNPJ, estadual, municipal e outros. E a comprovação de regularidade fiscal, que é o caso com federal, estadual, municipal, Previdência Social e FGTS. E outros documentos que o poder público entender pertinentes. Parágrafo 4º. Após a instrução do processo administrativo, será o mesmo encaminhado para o cartório para fins de lavratura e de escritura, registro do imóvel em favor da empresa beneficiária. Artigo 4º. Excluindo os casos excepcionais, todas as despesas com a implantação do empreendimento deverão ser suportadas pela beneficiária, incluindo o inciso 1º, taxas e emolumentos para a lavratura da escritura no cartório notarial. Inciso 2º, valor incidente sobre o ITBI devido pela donatária para a lavratura da escritura de doação onerosa. Inciso 3, taxas de licença, de vistoria, alvará, certidões e eventuais despesas em órgãos públicos, estaduais ou federais. Inciso 4º, execução das obras de infraestrutura em geral, necessárias à implantação das empresas, exceto aquela de uso comum situada nas áreas industriais do município,
que poderão ficar sob responsabilidade da Prefeitura Municipal. Artigo 5º, o município poderá, a qualquer tempo e com qualquer periodicidade, solicitar a comprovação por parte da beneficiária do cumprimento e da continuidade das condições que habilitaram ao recebimento do benefício. Artigo 6º, o Poder Executivo regulamentará essa lei por meio de decreto municipal. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Câmara Municipal de Igarapé, 21 de setembro de 2015. Tem aqui 7 assinaturas dos nobres vereadores. Passa aí para as comissões. Se não foi Eu, o Vaguinho, Deixa eu ler para vocês aqui. Ó. leio. Autoria, vereadores Clério Vieira da Silva, Jardim Campos do Amaral, José Borges Parreiras, José Gervásio de Queiroz, Maria Madalena Fagundes, Vanderlei de Paula Costa, Wagner Antônio Jacques de Castro. perfeito. Passar as comissões, as comissões competentes para receber os pareceres. O prazo regimental, tem alguém querendo falar aí? Não está escrito não, mas se quiser falar, pode. Tem não. Hã? Tem não? Não. Eu só queria falar com vocês aqui. Eu quero falar, se você me der a parte. Hã? Não? Se você me der a parte. Dou a palavra, pode falar. Eu vou falar daqui mesmo, senhor presidente. Uma boa noite, presidente, os demais vereadores e vereadoras que compõem o Poder Legislativo, ao público presente, as pessoas que acompanham em tempo real. Eu quero iniciar, senhor presidente, na última sexta-feira, eu participei, através da sua permissão, da participação da questão da transição da escolha lá da estrada hoje, que dá acesso ao Distrito Industrial. E hoje, até conversando um pouco por telefone com a vereadora Marta, e eu tinha trago na sexta-feira para a Câmara Municipal, e como eu fui convidado meio que em cima da hora, e estava lá representando o Poder Legislativo, a gente está aqui para poder fazer aí uma prestação de conta, como ocorreu lá naquele dia, a partir das 9 horas da manhã. Então, foi feito um edital, as escolas que iriam participar, a gente sabe que é de praxe, escolhas de obras, que parta o projeto de lei, ou que seja do Legislativo, ou que seja do Executivo. E pela primeira vez aí na história, foi um pouco diferente, deu autonomia para as escolas apresentar um nome. E foi feito um edital, e cada escola que foi credenciada apresentou o seu nome. Então, eu tive lá na sexta-feira, o presidente me ligou por volta de 8h40, eu cheguei lá umas 9 horas, então participou como jurados a Priscila Vieira, da Comunicação, o Kleber Lúcio, Meio Ambiente, o Vinícius Caldeira, procurador, o Fábio Damasceno, a Brígida Palhares e eu, Micharles Estando Fonseca. Então, lá também tinha as pessoas, cada um representando a sua escola. Então, teve os critérios. Foram apresentados vários nomes, Jequitibá e Biporona, Vereda das Macaúba, Vista dos Igarapés, Estrada Esperança Verde, Via dos Coqueiros, Progresso, Ordem e Progresso, Transverde, Estrada dos Trabalhadores,
Estrada da Esperança e do Progresso, Novo Progresso, Estrada Fonte do Progresso, Via Portal do Futuro. E tinha as primeiras opções de cada escola e a segunda opção. Caso tivesse muita coincidência de ter empate, tirava a primeira opção e vinha a segunda. Então, teve um empate lá de Morada do Sol, de uma escola, ela foi excluída e participou a opção 2, Jequitibá. Então, entre tanto os que participou, representante de cada escola, quanto os jurados, ia ter ótimo 3 pontos, bom 2 e regular 1. Então, votaria em clareza, você podia votar em clareza 1, 2 ou 3, em conceito 1, 2 ou 3, em originalidade 1 ou 2 ou 3. Cada escola apresentou os envelopes lacrados, ninguém sabia qual a escola que tinha colocado o nome A ou B ou C, e a gente reuniu na frente dos outros representantes da escola, retirou e cada um fez a sua votação. Tudo foi feito na Secretaria de Cultura, a Dalmira que estava na frente, e cada um desses 5 nomes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes, preencheu uma folha dessa, assinou e deu a sua pontuação. E está lá na Secretaria de Cultura quem votou de acordo com regular, bom ou ótimo, em todas as opções. Então ficou, aí fez o total das votações. Ficou Jequitibá com 20 pontos, aqui eu estou falando dos menores até o maior. Ibiporana 20, Vereda das Macaúbas 22, Vista dos Igarapés 22, Estrada Esperança Verde 24, Via dos Coqueiros 24, Progresso 27, Ordem e Progresso 27 também, Transverde 27, Estrada dos Trabalhadores 27, Estrada da Esperança e Progresso 30, Novo Progresso 32, Estrada Fonte do Progresso 35 e Via Portal do Futuro 42 pontos, que foi a escola que venceu. Depois da votação, abriu o envelope e viu qual foi a escola que venceu. Isso eu estou falando, tudo que aconteceu, o presidente, os demais vereadores, a Marta, nós conversamos um pouquinho no telefone hoje, tudo que aconteceu das 9 horas até as 11 horas, né? O para trás eu não participei, porque foi a Secretaria de Cultura que fez um trabalho perante as escolas, e todos esses nomes aqui não foi inventado, foi cada escola que chegou no consenso e apresentou. Os critérios do edital também foi competência lá da Secretaria de Cultura, juntamente com a Prefeitura, e nessa sexta-feira que ocorreu a questão da abertura dos envelopes, desses critérios, clareza, conceito e originalidade, e somou o total de votos. Um exemplo, só para resumir aqui, senhor presidente, Jequitibá, na clareza, ela teve 8 pontos, envolvendo todos os que votou. Então, uns votou 1, outros 2, conceito teve 6, originalidade também 6, que somou os 20. O Biporana, a mesma coisa, os critérios foram os mesmos. Então, eu estou aqui fazendo a prestação de conta do que eu participei e do que aconteceu e do que está lá. E foi a vencedora via Portal do Futuro, que com certeza, através de depois desse processo que teve, trabalhando com os alunos e escola, creio eu que o Executivo ainda deve enviar para essa casa um projeto de lei para que seja apreciado ou não pelo Poder Legislativo.
A Dalmira não estava na mesa. A Priscila, Kleber Lúcio, Vinícius Caldeira, Fábio Damasceno, Brígida Palhares e Michard de Estânia Fonseca. Fui representando o presidente que me ligou por volta de 8h40 da manhã. Então, eu estou aqui, presidente, tanto agradecendo e tanto também fazendo aí uma prestação de conta do que aconteceu lá, presidente, toda a mesa e todos os vereadores presentes do que aconteceu lá. E tudo se encontra lá. Eu trouxe uma cópia também e vários diretores de escola e componentes estavam lá também. Então, foi um pouco diferente. A gente sabe que nunca vai chegar num denominador, que todo mundo participa, né, quer ganhar. Agora, os critérios do edital, tudo, vereador, é ligado à Secretaria de Cultura com as escolas municipais. Obrigado, presidente. Deixa eu relatar aqui. No dia eu não possível, porque o Mafate tinha que ir lá em Belo Horizonte. Resolvi um problema lá de assinatura digital lá no... Mas eu respeito a votação. Mas o meu entender é que aquela estrada lá chamasse Estrada Antônio Carlos de Rezende. Isso é no meu entender. Por quê? Ele foi prefeito de Igarapé, foi prefeito de Joaquim de Bica, a estrada cruza os dois municípios, e não tem nada dele aqui no município, homenageando ele. Foi um ótimo... Ela inicia na Marginal, ali próximo ao Transabril. Ela inicia ali e vai até naquela rotatória, que tem uns cortes ali. Onde é que corta a estrada principal do Novo Igarapé? Então eu achava que tinha que chamar a Só- estrada Antônio Carlos de Rezende. A gente respeita, só que isso foi um critério diferente. Foi um critério diferente, né? Que foi, porque é uma pessoa que prestou muito serviço para nós aqui, foi bom Presidente. prefeito para Igarapé, foi bom prefeito para São Joaquim de Bica, e não deixou nada que falasse na homenagem a ele aqui em Igarapé. Presidente, A minha solução era essa, sua. aquela estrada que passa no Alto do Jequitibá, divisando Igarapé, São Joaquim de Bicas, naquele projeto meu eu coloquei prefeito Antônio Carlos Rezende. É aquela avenida que passa divisando os dois municípios. Então agora já tem. Você tem? Tem. Eu não vi ainda, não. Está naquele projeto que foi votado nessa casa aqui. Aonde que é? Aonde que passa a Aquela estrada? que divisa entre Igarapé e São Joaquim de Bicas, passando no Alto Jequitibá. Ela chama prefeito Antônio Carlos Rezende. Eu não sabia. Presidente, só para concluir a fala, eu respeito a sua ideia, só que foi uma maneira diferente. Não, eu respeito a opinião, tá E bom. esses nomes não foi, nenhum de nós aqui chegou lá com o envelope lacrado, cada diretor que foi levou. aluno, entendeu? E Então, creio eu que foi respeito os alunos, entendeu? creio eu que foi professor, à frente da escola, que trabalhou juntamente com os alunos ali, o nome que chegou, cada escola apresentou o seu. Toninho Rezende, resumindo, né, o senhor falou o nome dele completo, mas quem ficou na dúvida, Toninho Rezende é uma pessoa que, com certeza, mereceu ser homenageado em vida, foi prefeito desse município, vice-prefeito, prefeito de São Joaquim de Bicas, uma grande liderança, né, que a região metropolitana perdeu. O senhor está certinho de fazer a sua colocação e creio eu que não vai faltar oportunidade, presidente, para sugestões com esse atual executivo ou os próximos, de obras grandes do tamanho, do merecimento do ex-prefeito Toninho Rezende, que é uma grande liderança, filho do Zinho Gabriel, do porte de sugestão aí de obras que pode vir a ser concluída com o que ele representou, não só para São Joaquim de Bicas, mas para Igarapé e a região metropolitana. Com certeza é bem colocado, e isso fica aí uma sugestão
ao Poder Executivo. Tem muitas coisas aí que hoje ainda está um pouco engarranchado, mas eu acho que com luta, com trabalho, com fé, as coisas no decorrer do dia, nada melhor do que um dia após o outro. Tempestade ela passa e a gente sabe que tem o bem vence o mal sempre, e tem muita gente torcendo pelo bem do município de Igarapé, e com certeza essas coisas que virão aí acrescentar na vida da população igarapense é um nome sugestivo, e a gente respeita aí a sua sugestão. Obrigado aí por estar nos indicando aí na sexta-feira, e a gente representou na medida do possível lá o Poder Legislativo. Jadir, quer falar? Então tá bem explicado. Leitura do parecer em conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação, Educação, Cultura e Saúde, que foi favorável à tramitação do projeto de lei número 005, que dispõe sobre a alteração da seção 4ª e acrescenta o artigo número 100A, a Lei Complementar número 006, 2008. 2008. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde da Câmara Municipal de Igarapé. É o projeto de lei número 005/2015, que dispõe sobre a alteração da seção 4 e acrescenta o artigo 100, a Lei Complementar número 006/2008. Foi submetido à apreciação das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde da Câmara Municipal de Igarapé, nos termos do regimento interno desta Casa, o projeto de lei complementar número 005/2015, que dispõe sobre a alteração da seção 4 e acrescenta o artigo 100, a lei complementar número 006/2008, de autoria do vereador Wagner Antônio Jacques de Castro. Entendemos que o presente projeto de lei respeita a competência para a iniciativa, a boa técnica legislativa e atende aos requisitos constitucionais, formais e materiais. Diante do exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Igarapé, de modo uníssono, após estudo do projeto de lei complementar número 005/2015, que dispõe sobre a alteração da seção 4 e acrescenta o artigo 100, a lei complementar número 006/2008, resolveu emitir parecer favorável à tramitação do mesmo, devendo ser submetido ao plenário para deliberação. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2015, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente, senhor vereador Clério Vieira da Silva, relator, senhor vereador Jadir Campos do Amaral, membro, senhor vereador Michalis Estânio da Fonseca. O parecer está em discussão e votação. Favorável à primeira discussão, contar mais PST. Foi favorável. Hoje está votando o votos. parecer, primeira discussão, né, presidente? É. Ele não está assinado por todos os membros aqui, não. Pessoal. Está assinado? Presidente, como tem, né, a reunião está um pouco parada aí, por questão até de ordem da casa, e eu acho que até para dar um certo conforto para a presidência, para os demais vereadores, alguns projetos, todo projeto ele não deixa de ter um
polêmico. Um é um grau a mais, outro a menos. É que tem essa questão dos parecer, aí às vezes tem uma interpretação do jurídico, do corpo jurídico dessa casa. Então, para que às vezes algum vereador queira fazer algum manifesto, né, que a questão do jurídico ter presente para não te complicar os trabalhos, porque às vezes aprovam uma lei aqui, a gente não quer aprovar nada contra de companheiro, a gente sabe que todas as leis de iniciativa do Poder Legislativo, ela é bem-vinda, o vereador ele fica muito limitado na hora de apresentar a lei, e a gente fica com muita sede, mas que às vezes a gente sabe que depende da sanção ou não do chefe do executivo, que é o prefeito, mas a gente sabe das intenções dos demais colegas vereadores aqui dessa casa. Hoje está votando 3 parecer, esse foi aprovado, tem mais alguns, né? Então, assim, só para que a casa fique bem alerta aí na hora de estar apreciando. Mas nós de apreciar Hoje votou só o ele parecer. está junto, entendeu? Então, ajuda aí. Então tá bom. Projeto de lei número 006 de 2015 em primeira discussão. Então já foi discutido já, entendeu? É o que foi aprovado o parecer, Foi aprovado o parecer aí, de autoria do vereador. entendeu? É. Leitura do projeto, leitura do parecer em conjunto das comissões de legislação, justiça, redação, educação, cultura e saúde, que foi favorável à publicação do projeto de lei número 024, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos portadores de transtorno de espectro do autismo e da outra providência. Parecer conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde da Câmara Municipal de Igarapé. Projeto de lei número 024/2015, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos portadores de transtornos de espectro do autismo e da outras providências. Foi submetido à apreciação das Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde da Câmara Municipal de Igarapé, nos termos do regimento interno desta casa, o projeto de lei número 024/2015, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos portadores de transtornos de espectro de autismo e da outras providências, de autoria do vereador Renato da Silva de Oliveira. Entendemos que o presente projeto de lei respeita a competência para a iniciativa, a boa técnica legislativa e atende aos requisitos constitucionais, formais e materiais. No outro giro, a Comissão de Educação, Cultura e Saúde atesta que o projeto de lei em comento vem de encontro aos anseios da comunidade, devendo ser submetido ao plenário dessa Casa Legislativa para que seja apreciado. Diante do exposto, as Comissões de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde da Câmara Municipal de Igarapé, de modo uníssono, após estudo do projeto de lei número 024/2015, que dispõe sobre a política municipal de atendimento aos portadores de transtornos de espectro do autismo e da outras providências, resolveram emitir parecer favorável à tramitação do mesmo, devendo ser submetido ao plenário para deliberação. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente, senhor vereador Clério Vieira da Silva, relator, senhor vereador Jadir Campos do Amaral. Membro, senhor vereador Micharles Estano da Fonseca. Comissão de Educação, Cultura e Saúde, presidente, no caso, presidenta, a senhora vereadora Marta Maria de Almeida Rezende. Relatora é a vereadora Maria Madalena Fagundes. E membro, o senhor vereador José Borges Parreiras. Vou colocar o parecer em discussão e votação. O parecer está em discussão. Em votação, favorável, permanência em condição, contar mais de pé. O parecer foi favorável por 6,
12 votos. 12 não, 11. Falta 11 votos. Colocar o projeto de lei em primeira discussão. Está discutido já, entendeu? O projeto está em discussão. Projeto 24. Hã? Deixa eu só fazer o... dar os parabéns ao vereador Renato, né? Está pensando nessas crianças, né? Que muitas vezes são incompreendidas, que não têm, talvez, a proteção devida, né? Isso aí vai colaborar muito, com certeza vai colaborar muito, né? Essa lei aí, a gente já sabe que já tem uma lei federal, mas nada não impede, né? De ter aqui, para que fica mais correto, né? Como você fez também a respeito da educação, né? Para ter firmeza, para ter certeza que vai ser cumprido. Parabéns, eu acho um projeto bacana. Obrigado, vereador. Eu também valorizo muito o vereador nessa questão, em vários, entendeu? E eu acho que é uma iniciativa muito boa, entendeu? Isso aí eu acho que já tinha que ter tempo, entendeu? Pois não. Eu... Eu valorizo, né? Eu valorizo por uma coisa. Uma que eu tenho um filho autista, entendeu? E outra que é os outros também que eu tenho. Entendeu? Então eu tenho conhecimento. O projeto está em primeira discussão. Agora já. Leitura do parecer do conjunto das comissões, legislação, justiça, redação, cultura, educação, cultura, saúde, que foi favorável à tramitação do projeto de lei número 0030, que dispõe sobre a vedação da implantação da ideologia de gênero nos estabelecimentos de ensino no município da outras providências. Projeto de lei número 30/2015, o parecer que dispõe sobre a vedação da implantação da ideologia de gênero nos estabelecimentos de ensino no município e da outras providências. Foi submetido à apreciação das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde da Câmara Municipal de Igarapé, nos termos do regimento interno desta Casa, o projeto de lei número 030/2015, que dispõe sobre a vedação da implantação da ideologia de gênero nos estabelecimentos de ensino no município e da outras providências, de autoria do vereador Renato da Silva de Oliveira. Entendemos que o presente projeto de lei respeita a competência para a iniciativa, a boa técnica legislativa e atende aos requisitos constitucionais, formais e materiais. No outro giro, a Comissão de Educação, Cultura e Saúde atesta que o projeto de lei em comento vem de encontro aos anseios da comunidade escolar, devendo ser submetido ao plenário dessa Casa Legislativa para que seja apreciado. Diante do exposto, as comissões de Legislação, Justiça e Redação, Educação, Cultura e Saúde da Câmara Municipal de Igarapé e de modo uníssono, após o estudo do projeto de lei número 030/2015, que dispõe sobre a vedação da implantação da ideologia de gênero nos estabelecimentos de ensino no município e da outras providências, resolveram emitir favorável à tramitação do mesmo, devendo ser submetido ao plenário para deliberação. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2015,
Comissão de Legislação, Justiça e Redação, presidente, senhor vereador Clério Vieira da Silva, relator, senhor vereador Jadir Campos do Amaral, membro, senhor vereador Micharles Estando da Fonseca. Comissão de Educação, Cultura e Saúde, presidenta, senhora vereadora Marta Maria de Almeida Rezende, relatora, vereadora, senhora vereadora Maria Madalena Fagundes e membro, senhor vereador José Borges Parreiras. Parecia que está em discussão. Senhor presidente, quero dar um comentário aqui. Quero dar os parabéns para o vereador, né? Que é uma forma até de amarrar mais qualquer probabilidade de alguém tentar implantar qualquer coisa relacionada às linhas. Obrigado, pastor. Parabéns também à comissão. Eu também queria falar sobre essa coisa, entendeu? Que eu fui lá em Itaguara, numa reunião lá para tratar de uma vez. Já falei com vocês? Já falei de uma vez? Mas eu já falei comigo, já, Michel? Eu fui lá para poder... Tinha um povo lá dando uma palestra sobre isso aqui. E eu concordei com eles lá, entendeu? A ideia é a mesma sua, entendeu? Não deixar implantar no município, entendeu? Aí é contra quem vende lá para trás, entendeu? Então quer dizer que, se eu favorável, depender do desempatado, está no meu voto, é favorável, entendeu? O pedido aqui. Senhor presidente, queria só complementar as palavras aí que foi dito agora a respeito do projeto. E, de um modo geral, dar os parabéns ao vereador Renato, porque até agora, todos os projetos que ele apresentou na casa, eu tenho observado que tem sido voltado para infância e adolescência. Então, vereador, meus parabéns, acho de muita importância e que esses projetos tenham sido elaborados e aprovados nesta casa. Obrigado, e executados. E ser executado, aprovado e executado, entendeu? Não ficar engavetado. Está em votação. Favorável permaneça comissão. Contrário, manifesto de pé. O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis. Colocar o projeto em primeira discussão. O projeto está em discussão. Já está mais que discutido. Colocar o projeto de lei número 029, que dispõe sobre a criação de carga e altera o anexo 2 e 3 da lei número 1553/2010 da outra providência em segunda discussão. É. Primeiro, quando o projeto entrou, eu sugeri que fosse criado um momento e avaliasse o grau de discussão, de escolaridade. Por quê? O cargo de um coordenador de PROCON não é apenas um cargo.
Para mim, for uma pessoa lá de nível superior, tem que criar mais um cargo com advogado aqui. Entendeu? Aí já não é cargo, já é cargo para advogado. Entendeu? Lembrei um detalhe importante. A emenda também previa que o nome não fosse escolhido por A, B ou C. Além de possuir o curso superior e idade de 33 anos, o nome dessa pessoa deveria vir aqui para a Câmara para ser avaliado pelos vereadores, para evitar uma eventual politicagem. A gente sabe que existe nos bastidores, né? Tem gente que não concorda, que balança a cabeça, etc. Mas essa é a minha opinião. Cada um tem opinião, né? Senhor presidente, pode dar nova colega primeiro? Eu vou. Ó, o PROCON precisa lá de uma pessoa, entendeu? Um coordenador. Entendeu? Porque não adianta você fazer. E eu pedi esse coordenador, não foi agora não. Eu pedi esse coordenador há 8 meses atrás, praticamente. Em fevereiro eu pedi esse coordenador. Entendeu? Aí eles votaram contra a criação dos cargos. Pedi até um cargo de coordenador, nem do coordenador. De mais um igual você falou, advogado, entendeu? De direito, entendeu? Para criar, e um motorista, foi negado. Pois não. Eu vou falar, quer ver? Entendeu? Eu até perguntei a advogada que está lá, se eu queria até votar o caso com ela, entendeu? Mas ela falou que não. Entendeu? Eu queria até pôr o caso de quem já está lá, entendeu? Ela não aceitou, entendeu? Temos direito, entendeu? Porque votar e passar ela como advogado, como de direito, como um nível superior, pega esse carro. Ela não aceita, entendeu? Ela não quer aceitar. Entendeu? Então tem que. Eu tenho certeza que vocês gente da melhor qualidade, entendeu? Eu posso estar tranquilo que é igual estar aqui na cama, aqui não tem ninguém de má qualidade, graças a Deus. Todo mundo aqui é, entendeu? Senhor presidente. Senhor presidente, eu quero fazer das palavras da nova colega Maria Madalena, não que eu não tenha opinião própria, eu vou acrescentar mais um pouco, também as palavras do novo colega Eymar. É o seguinte, eu falei na reunião anterior que o fundador, o presidente, né, que criou-se na época o PROCON, na época não tinha necessidade na época de criar o cargo de coordenador, na época. Então agora está precisando. Eu espero que que fique só nesse cargo criado, porque com certeza, da agora até o ano que vem, vai pintar mais cargos para ser criados. Eu sou contrário a esse projeto, já falei que eu sou contrário, né? Só estou assim, acrescentando mais algumas palavras, além da que a nova colega Maria Madalena falou e o Eymar falou. Porque antes, quando criou-se o PROCON, não precisava do coordenador. Agora está precisando. Eu não sei para quê. Já andou... Sabe quantas pessoas atenderam esse mês lá? 69 pessoas atendidas. Agora, ainda está em tendência ainda, tem mais de 50. Não, mas isso aí é porque a demanda é muito grande, o Igarapé cresceu muito. E a qualidade dos produtos estão cada dia pior. Produtos e serviços está cada dia pior. O serviço de Copasa, serviço de telefonia, serviço de CEMIG, está tudo ruim. E lá está solucionando o problema todo. Tá, não é esse coordenador que vai resolver essa demanda. Parabéns, militar, por ter essa iniciativa de ter criado o PROCON, entendeu? Corrido atrás, entendeu? E
fez uma coisa que ela até precisava, entendeu? Isso aí está sendo Tá, eu não sou contra Tá o sendo- PROCON, eu sou contra a criação desse cargo que anteriormente não necessitava e agora está necessitando. tá sendo uma referência a todos os municípios que tem da Grande BH que não existe, entendeu? Tá sendo grande referência no estado. Senhor presidente, será que eu poderia estar agora podendo fazer o uso do nosso jurídico para ele nos explicar a importância da criação desse cargo? Só para a gente abrir a luz do caminho, para a gente poder... Né, Claro, claro. Por favor, doutor. Senhor presidente, eu queria também, com a permissão, parabenizar o comentário aqui a respeito do nosso ilustre vereador Michares, e realmente a gente tem que dar os parabéns mesmo, viu, Michares, porque foi uma ideia brilhante, a criação, inclusive eu particularmente fui a favor, eu não lembro como foi a votação aqui na Câmara, eu não lembro quem votou a favor do PROCON, quem votou contra, mas o meu voto aqui foi um voto consciente, porque realmente tem atendido a população de Igarapé, o PROCON. Obrigado, vereador. Senhor presidente, eu já ouvi, né, até a senhora Silvana, pela necessidade mesmo de criação de cargo, eu concordo, mas também eu acredito, né, que o Mazin falou, os rumores que nós já ouvimos aqui, que virou uma moeda de troca. Então, eu particularmente eu não concordo, né? Nós pedimos aqui, antes que esse cargo fosse votado, quantas pessoas foram atendidas lá, mas ninguém trouxe para nós, né? Eu estou falando aqui, entendeu? E eu sei. Que trouxesse Todo mesmo mês, assim todo mês tem, todo mês vem pra cá. uma análise, Todo mês vem pra cá. mas nós pedimos e ainda não foi mostrado eu fui para lá, foi nós, de né? 69 pessoas. Pois é. E quantas pessoas que já estão trabalhando lá? São quantas pessoas que trabalham lá? Trabalha lá mesmo, a Silvânia, a dona Luzinha, que é serviçal, Certo. da limpeza, a filha do professor d'água, que trabalha no atendimento lá, e a Carla. E a Carla. E os estagiários? Estagiário é 3 estagiários, 4 estagiários. 4 estagiários. Para atender. Claro, claro, eu vou deixar a Madalena. Eu até gostaria de ver com o presidente, eu fiz um pedido a essa casa, que fosse um fornecido o número de estagiários, de funcionários ali do PROCON, tanto faz PROCON como Câmara. Eu gostaria de saber por que o presidente não me deu a informação. A maior duas informações que olha. Até isso eu até me denunciar no Ministério Público, eu levei lá para o promotor disso. Entendeu? Tá, até o Ministério Público já me pediu, já passei para lá já. Já fui lá, entendeu? Já me chamou lá, expliquei, entendeu? Esclareci lá, entendeu? Quando eu peguei a Câmara aqui, entendeu? Eu não dispensei funcionários nenhum praticamente. O promotor achou até esquisito. Por que eu fiquei com os funcionários tudo da Câmara, entendeu? Por que eu não dispensei os de confiança? Eu falei, não, porque confiança está lá, de confiança. O colega meu que está lá há muito tempo, entendeu? Então não há motivo de dispensa, entendeu? Confio neles todos, entendeu? Não achei que era viável dispensar isso, entendeu? A Amanda, a Paulinha, o Miguel, a doutora Silvânia, o doutor Getúlio, a turma toda aí, a Daniela. Então eu achei que não era motivo de dispensar ninguém, entendeu? Todos trabalhavam bem e a equipe de gente trabalha bem, entendeu? De acordo. Agora, quanto o funcionário que vai por lá, entendeu? Se não estiver agradando, o que faz? O contrato não é pregado a martelo, não, entendeu? A pessoa não deve estar pregada. Tem que olhar o perfil da pessoa e depois estiver trabalhando. Não pode julgar antes da hora, não. Não pode julgar quem vai, não. Nós nem sabemos, entendeu? Né? Nós sabemos. Diz que ia ser o currículo, mas o currículo vai passar por mão de quem? Nós não
qualquer empresa, o senhor é empresário, o senhor sabe, você põe um funcionário lá, ele não se diz, você esqueça ele, entendeu? Pô, não. De um bom profissional. Senhor presidente, Que eu, vamos passar a que palavra. eu tenho uns funcionários na loja minha, eles é bom funcionário e bom elemento, porque se for mau elemento, não trabalha. Entendeu? Não adianta o cara ser um bom profissional e mau elemento, ou um mau elemento e um bom profissional também. Portanto, você tem que juntar os. Tem gente que trabalha comigo, tem 4 anos, ou 6, entendeu? Então, Senhor presidente, passa lá para o setor para explicar para a gente. já fala do doutor Jesus, o Renatinho pediu para explicar. Excelentíssimo senhor presidente, José Gervásio de Queiroz, aos vereadores que compõem essa casa legislativa, ao público presente, aqueles que nos assistem em suas respectivas casas, aos serventuários dessa casa, uma boa noite. Seguinte, bom, deixa eu falar um pouco do histórico desse projeto, porque ele veio no afã da presidência que antecedeu Vossa Excelência, no sentido de criar aqui no município de Igarapé uma política de proteção e defesa do consumidor. Igarapé, até então, nunca teve um órgão de defesa do consumidor. Sempre que a população de Igarapé precisava, tinha que se deslocar até outro município para ali apresentar as suas demandas, as suas reclamações e todas essas questões. Pois bem, provocamos, eu estou dizendo isso porque eu participei do processo, então eu acho que eu me sinto na obrigação de relatar um pouco dessa história. Provocamos o chefe do Poder Executivo para que implementasse no município de Igarapé o PROCON, um órgão de defesa do consumidor, uma vez que o PROCON, ele principalmente, ele é vinculado ao Poder Executivo. Só naqueles casos onde o Poder Executivo não tem interesse, seja político ou não tem disponibilidade financeira para implementar o PROCON, é que os poderes legislativos atuam. Foi feito isso, enviamos para o prefeito uma recomendação no sentido de que fosse instalado o PROCON no município de Igarapé, via Poder Executivo, mas o prefeito, alegando questões de disponibilidade financeira e outras questões, nos informou que não tinha interesse em instalar e aí sim a Câmara estaria livre para instalar, para implementar o PROCON legislativo. Foi feito o projeto de resolução, aprovado pelos senhores, projeto de resolução esse que foi aprovado pelos senhores, e criamos juridicamente o PROCON no município de Igarapé. Bacana. Só que, como tudo acontece na vida, quando a gente vai fazer alguma coisa na vida, nós estamos sujeitos a acertos e erros. Não é assim? Nas nossas relações, nós somos seres humanos e estamos sujeitos à falibilidade humana. Nós somos seres falhos, nós somos pessoas falhas. Então, nesse processo de implantar o PROCON aqui no município de Igarapé, nós equipamos o PROCON foi todo equipado, com pessoal, com computadores, com impressoras, todas essas questões básicas que tem que ter. Não é? E a questão do coordenador do PROCON, eu falo isso só para responder o questionamento do vereador, a questão do coordenador do PROCON foi uma questão, por quê? Quando da instalação do PROCON, nós tivemos a orientação do Marcelo Barbosa, não é isso, Michalis? Coordenador do PROCON Assembleia, coordenador do PROCON Assembleia. E essa questão não foi colocada de modo claro, a respeito da imprescindibilidade desse profissional. Por essa razão, não foi solicitada naquela época a criação do cargo. Por quê? Nós não tínhamos experiência em PROCON. Igarapé nunca teve uma experiência de PROCON. Concordam comigo? Nunca teve uma experiência, um órgão de defesa e proteção do consumidor. Então, nós fomos inovadores naquele momento. E, por ser inovadores, nós vamos cometer acertos, mas vamos estar sujeitos às falhas também. Então, essa questão do coordenador, senhores, não foi colocada, não foi posta de um modo claro pelo representante máximo
do PROCON Assembleia, que é o Marcelo Barbosa. Por essa razão, não foi criado o cargo naquela oportunidade. Pois bem, e recentemente, em conversa com a doutora Silvânia do PROCON, aqui de Igarapé, o Marcelo Barbosa solicitou que a Câmara Municipal criasse o cargo de coordenador do PROCON. Por qual razão? Porque ele não estava conseguindo cadastrar o PROCON legislativo da Câmara Municipal de Igarapé aos PROCONs da Assembleia. Porque é assim, todos os PROCONs municipais, sejam eles do Legislativo ou do Executivo, eles estão adstritos, eles estão vinculados ao PROCON da Assembleia. Eles estão sob a supervisão do Ministério Público e do PROCON Assembleia. E a ausência do coordenador do PROCON nos retira a possibilidade de cadastrar junto a esse banco de dados. Então, quando o Marcelo Barbosa olha lá no banco de dados do PROCON Assembleia, ele não vê o PROCON Igarapé. Por que ele não vê o PROCON Igarapé? Porque o PROCON Igarapé ele está sem uma representação legal, ele não possui o representante legal, que é o coordenador. Então, isso foi colocado, apresentado para o presidente autorizou a confecção do projeto de lei para a criação do cargo de coordenador do PROCON, sem cometer ativismo político. Quem vai ocupar essa vaga não é do meu interesse, né? Eu me eximo dessa questão, me abstenho de tecer qualquer comentário nesse sentido. Mas a figura do coordenador do PROCON ela é de suma importância. Eu uso sempre uma comparação do próprio presidente que ele fala: criar o PROCON e não colocar lá dentro o coordenador e o advogado é a mesma coisa de se criar uma escola e não colocar o professor e o diretor. O professor e o diretor, guardadas as devidas proporções. Tá? Então, é a mesma coisa você criar uma escola e não colocar lá dentro o professor nem o diretor. Então, a figura do coordenador do PROCON é uma figura de representação. Quem que fala pelo PROCON legislativo da Câmara Municipal de Igarapé? Não é o presidente da Câmara. Ele está vinculado ao presidente da Câmara, mas é o coordenador do PROCON. Então, são coisas indissociáveis, entendo eu. Ou nós temos o PROCON com o coordenador, ou nós não temos o PROCON. Porque se eu tenho um órgão e não tem um representante legal que fale por aquele órgão, eu penso que nós estamos órfãos. Né? O PROCON está órfão, ele está sem um pai, está sem uma representação. Então, basicamente, vereador Renato, é isso. Né? Com todas as atribuições constantes no anexo do projeto de lei, o projeto pede a criação do cargo de PROCON, com vencimento de R$ 2.000, tá? O cargo de livre nomeação e exoneração do presidente, da presidência da casa. Tá? Nós temos que estar sempre vinculados ao princípio da impessoalidade. Nós não estamos criando o cargo, caso seja aprovado. O cargo não estará sendo criado para essa ou aquela pessoa, o cargo é impessoal, tá? Ele é de livre nomeação e exoneração da presidência da Câmara. Tá bom? Me coloco à disposição dos senhores para os questionamentos. Obrigado. Presidente. Boa noite mais uma vez, o presidente, os demais vereadores e as pessoas que estão aqui atentos aí nas discussões, porque aqui mesmo que é a casa, o palco das grandes discussões do presente e do futuro do nosso município. Na parte da fala do nosso jurídico, eu agradeço, o Getúlio fez bem a colocação, e eu falo com bastante propriedade. O ser humano ele está sujeito a erro e acerto. Nessa questão da criação ou não do cargo, eu sou humilde o suficiente, porque eu sou humano, mas eu acho que nem foi uma questão de erro, porque quando a gente erra, a gente sempre teve a humildade aqui de reconhecer, mas eu acho que não foi nem a questão de erro, foi uma questão de tempo. Os senhores e senhoras e as pessoas aqui que acompanham a Câmara Municipal sabem ali a luta, o convencimento para estar criando mais esse órgão, para prestar serviço não para o parlamentar, e sim para a população de Igarapé, uma vez que o Executivo não tinha esse serviço, nós tivemos que provocar, fazer tudo isso, conhecer um pouco melhor nas câmaras municipais, qual eu sempre referendei a cidade de Brumadinho, que tem o PROCON Câmara, e na época as pessoas que estavam ali
do meu lado hoje, o Getúlio ainda continua aqui, na época a Clerineide e a presidenta lá da Câmara de Brumadinho, na época era uma mulher, o Marcelo Barbosa, que até hoje tem dado o maior apoio para o município de Igarapé, teve na nossa inauguração, a gente procurou acertar o máximo possível, saímos aqui dessa casa para dar um conforto melhor para as pessoas que procuram o serviço, colocando o PROCON o máximo possível dentro do centro da cidade, mesmo a gente sabendo que às vezes na hora de criar um órgão, existe ainda pessoas que querem puxar para trás, a gente até hoje, senhor presidente, de cabeça erguida, responde, vai, quando chega algumas denúncias, responde por ofícios, vai até o próprio MT. Eu, graças a Deus, nunca entrei, não que não quero, acho que se um dia precisar, posso ir, mas nunca precisei de ir para fazer qualquer denúncia, qualquer companheiro e companheira aqui dessa casa, mas já tive lá recentemente esclarecendo o porquê do PROCON municipal, por que funcionar fora dessa casa, e a gente está esperando aí o parecer final. Eu acho que isso só fortalece para quem quer fazer uma política saudável, pensando na população de Igarapé, e eu não falo isso por status, nem por vaidade, eu falo com os números. Graças a Deus, Deus tem me dado força e energia para proporcionar a cada dia o dever cumprido, e quando eu passei aqui por essa casa, cada um tem um jeito de deixar a sua marca, o senhor está deixando a marca do senhor, os que passou para trás com certeza deixou, e eu tive o meu jeito. A primeira etapa a gente fez outras coisas, nessa segunda etapa a gente deixou, e que eu tenho certeza que o senhor, como presidente dessa casa, e os demais membros dessa mesa, deve estar satisfeito, porque pegou aí uma estrutura um pouco diferente do qual eu encontrei lá em 2012, quando eu fui primeiro presidente aqui, no meu primeiro mandato, com essa casa reformada, com o PROCON, com algumas leis que dessem sustentação, mas também, como o Getúlio falou, com alguns erros. Então, não acredito que foi por questão de erro, foi por questão de tempo. A gente estava ali numa transição de uma eleição de outra nova mesa, Deus honrou o senhor e os demais vereadores, e eu tenho certeza que uma vez uma coisa criada para o bem da população, não vai ser retirada, porque com certeza lá a gente vê os movimentos. Agora a gente sabe que, infelizmente, não vai agradar a todos, mas o papel da presidência tem o ônus e o bônus de estar contratando ou mandando embora. Foi apresentado, o vereador Mazinho colocou bem colocado aqui a questão de uma emenda de autoria, ele pensou em algumas ideias, o vereador Adão José da Silva apresentou uma emenda para curso superior, o projeto original fala que pode ser tanto o ensino médio ou superior, então fica em aberto, né? O senhor aí vai ter os métodos, o vereador Adão teve os seus motivos para a retirada dessa emenda, da mesma forma que tem para estar colocando qualquer emenda, tem também para estar retirando. Então, a gente respeita a opinião dele. Se tivesse colocado, a gente ia respeitar a emenda do vereador Adão, as ideias do vereador Imar, mas que cada presidente que senta aí nessa cadeira, que na hora de contratar, a gente sabe que tem a influência política, mas que olhe também na questão técnica, que olhe na questão do que vai ser bom para a sociedade, porque as pessoas lá fora com certeza observam. Então a gente acredita, tem certeza que o senhor é uma pessoa que está aqui para fazer o bem para a população, tem desenvolvido isso com os demais membros dessa mesa, e com certeza vai ser uma pessoa à altura para estar assumindo lá, porque hoje o PROCON Municipal de Igarapé, não vejo que por causa de 1%, se ele funciona hoje de 0 a 10, se está funcionando um 7, só por causa dessa peça, as demais peças que estão ali, o jurídico,
atendimento, que a gente criou tudo novo ali, a questão de um convênio que a gente deixou com o CCAA e que o atual presidente tem usufruído aí dele, dando oportunidade para as pessoas que estão nas escolas de ensino médio e ensino superior, que acho que até 10 vagas para ensino médio e 5 para curso superior, para estar tanto a Câmara economizando quanto mão de obra, também dando oportunidade para rodar ali jovens aprendizes, a gente também deixou isso. Eu não vejo o porquê, a gente também respeitaria aí se tivesse mantido a emenda do vereador Adão e qualquer outro vereador, como o vereador Imar colocou aqui muito bem, e até mesmo que na sessão passada, quando discutiu o parecer, Vossa Excelência deixou muito clara que ia fazer aqui uma espécie de uma prova de seleção para a contratação dessa vaga, e eu tenho certeza que o senhor fez essa seleção aí da melhor maneira possível para atender o anseio da população. Muito obrigado, presidente. Por isso, eu sou favorável ao projeto. Mas aí dá uma média de 3 pessoas por dia. Dá uma média de umas 3 pessoas, não é? E precisa de umas 10 pessoas para poder estar cuidando disso tudo. E agora vai passar para 10, né? Tem. Mas o estagiário está lá para trabalhar também. Ele está para aprender, mas ele também tem um trabalho dele. Mas ele está lá para aprender, mesmo que seja 5. Mesmo que seja 5. Na sua loja, lá o senhor é um empresário, na sua loja, quantas pessoas trabalham? Minha loja trabalha 6 aqui e 5 aí. E quantas pessoas não são atendidas aí por dia? Por dia deve ser esses 60, né? No mínimo. Mais, vai. Empresário, Mas a gente tem que ver esse caso aí para não acontecer desperdício de dinheiro público, né? Ainda mais na crise que nós estamos vivendo, né? Nós temos que observar a gestão. A gestão é super importante nisso aí. Não tem esse dinheiro público, não tem contratação política comigo, porque se tivesse interessado em política, em beneficiar eleitor meu, eu tinha dispensado todo mundo quando eu entrei aqui, entendeu? Dispensado da Aparecida até o doutor Getúlio. Eu não dispensei ninguém, entendeu? Dispensei o Rondante aí, porque eu já tinha umas denúncias dele aí, que eu chegava sem diálogo da Câmara e ia embora para casa dele. Entendeu? Então, eu não levei o tempo do lado político, levei o lado para quem sabe trabalhar, com quem sabe trabalhar, entendeu? Quem é competente, e estou satisfeito de matar aqui, entendeu? Senhor presidente, vamos até a pauta, vamos colocar em votação? Não, estou explicando aqui, entendeu? O projeto... o Adão vai fazer uma pergunta. Esse PROCON foi criado, ele podia ser criado pelo Executivo, não foi criado por condição financeira. Sim. Mas o dinheiro que sobra da Câmara volta para lá, ficou elas por elas, entendeu? Ele saiu foi pro fundo, né? Entendeu? Na realidade,
Assim, Ô, presidente. Senhor presidente, vou até a pauta. legalmente, vereador Adão, Vamos voltar à pauta, deixar o doutor responder. só para esclarecer, vereador, Ah, mas você quer respeito para Não, não, não. Eu só estou falando com o presidente ali, porque ele está estendendo demais ali. Estou falando, vamos até a pauta. toda aqui. É uma vez só que a gente reúne, se não for para esclarecer tudo, tá difícil. Vereador, não estou te cortando, não. Eu estou cortando o presidente ali, porque o presidente está ali estendendo o assunto com as coisas que não tem nada a ver. Tem, mas é tudo a ver. Tudo a ver, sim. A questão da empresa dele tem a ver com o PROCON? Parabéns. Parabéns, presidente. Os funcionários da sua empresa fazem parte da folha de pagamento da Câmara, eu não sabia. Então, desculpa. Adão, a sua pergunta é pertinente. Eu só estou falando que o presidente é que está ali estendendo demais, sem deixar o procurador responder, ué. Não estou questionando a sua pergunta em momento nenhum. vamos lá, vereador. Embora o orçamento do município seja único, o orçamento do município é único. Quando eu falo município, eu falo no sentido de unicidade entre poder executivo e poder legislativo. A Câmara Municipal, ela possui o repasse constitucional dela, não é? Que é condicionado ao número de habitantes, não é? Pois bem. Então, o nosso repasse aqui, nós temos que o nosso repasse, estou respondendo a pergunta do senhor, Vossa Excelência. Nosso repasse é 6% da receita corrente líquida do município, ok? Quando esse recurso vem para cá, que chega à Câmara todo dia 20, a Câmara possui seu presidente, né? Possui a sua presidência, que, de acordo com o poder discricionário que ele tem, ele pode adotar as políticas públicas que ele entende, né, ele juntamente com a mesa, que ele entende que sejam as adequadas para o município. Então, o que foi dito? O PROCON, ele é um órgão que, principalmente, ele deveria funcionar junto ao Poder Executivo, certo? Só que em muitas cidades, assim como no governo do Estado de Minas Gerais, nós não temos o PROCON do Executivo, nós temos o PROCON Assembleia, né? O Poder Executivo, ele não envida esforços para implantar o PROCON, um órgão de defesa do consumidor. E é só a partir do momento que o Poder Executivo não executa, não implementa esse órgão, que o Poder Legislativo está autorizado. Então, aí aconteceu de, na época, o presidente, o vereador Michares, atinar para essa questão da necessidade de criação de um órgão de defesa do consumidor, e o prefeito Calu, manifestou que não iria criar esse órgão aqui no município de Igarapé, alegando questões financeiras, de dotações orçamentárias. A Câmara, como os senhores sabem, trabalha com um orçamento muito mais enxuto, muito mais folgado do que o Executivo, né? Tendo a disponibilidade financeira para tal, e o órgão foi criado. Agora, depois que houver que liquidar tudo, que a Câmara, né, custear todas as suas despesas administrativas, com a sua sede, o PROCON, o dinheiro que sobra no caixa da Câmara no final do ano, ele deve obrigatoriamente ser devolvido para o Poder Executivo. Obrigatoriamente. Por quê? Porque o orçamento é único, como eu disse lá no começo. O orçamento é único. Nós não temos um orçamento e a Prefeitura tem outro. O orçamento é único. Tá? Isso está dentro do poder discricionário do presidente. O presidente quis criar, o prefeito falou que não poderia criar, alegando questões de dotações orçamentárias. Ou a presidência quis criar, foi criado o órgão de defesa do consumidor. Só que nós já tínhamos feito, dos tempos para cá, a Câmara modificou o jeito de trabalhar aqui, os vereadores que vêm passando por aqui, igual o Michares, entendeu? Outros mais passou aqui, mas nós já tínhamos vereador aqui, nós já tínhamos presidente aqui, chegou no fim do ano, nós não tínhamos dinheiro para receber 10%. É mentira, nem sei disso. Não, é verdade, porque no pagou 10% no mês de dezembro, entendeu? Não nada para ele, quando trocou. Nós já aconteceu isso aqui. Entendeu? Então, quer dizer, tem gente tão bem administrado, esse ano eu divulguei para o prefeito 700 mil, é capaz de eu ter mais de uns 400 carros.
Eu não nego nada para vereador aqui, se estiver dentro da lei. Eu sei, Então, eu só queria explicação. Porque se o executivo podia criar ou não. Eu só falo, claro. o projeto está... Muitas das vezes também, presidente, o Getúlio comentou, mas só para esclarecer, eu sei que já está chato, e aí a pergunta do Adão foi pertinente, mas eu acho que os vereadores e a assessoria jurídica sabem bem disso. Muitas das vezes o Poder Executivo, indiferente de quem está lá representando no momento, às vezes ele nega até o interesse, até para dar oportunidade da Câmara Municipal a prestar um serviço diretamente para a população. Até mesmo porque o Poder Executivo já tem N pastas, né? Então, já fica ali tumultuado com vários setores que prestam serviço para a comunidade, indiferente de quem está na frente, e foi um ato até de cavalheirismo, uma conversa que a gente teve na época, então, com o prefeito Calu, e que deu essa oportunidade, e que eu tenho certeza que quando uma pessoa sai lá com um caso resolvido, ele vê lá que a Câmara Municipal fez parte ali daquele momento. A gente já presenciou, hoje eu não tenho ido muito lá, tem vindo gente até da divisa de Igarapé, de São Joaquim de Bicas, porque até então, quando a gente inaugurou o PROCON Câmara Igarapé, que foi elogiado pelo diretor lá do PROCON Assembleia, São Joaquim de Bicas ainda não tinha esse órgão prestador de serviço. Então, essa casa também, como o senhor disse, de uns anos para cá, de 2009 para cá, ela teve o hábito de devolver e não gasta dinheiro à toa, cumpre os seus deveres, nada mais justo do que criar um órgão que presta serviço para a população. Então, o projeto está em discussão e votação. Favorável à discussão, contando a licença de quem? O projeto foi aprovado por 1, 2, 3, 7 a 4. 7 a 4. Senhor presidente, antes de eu encerrar, eu gostaria de comunicar aos vereadores que amanhã tem reunião do CODEMA às 14 horas no Cine de Igarapé. Então, aqueles que tiverem interesse em participar, às 14 horas no Cine de Igarapé. Nada mais resolver, declaro encerrado.